Hoje eu vou te contar as 10 coisas que eu fiz que me ajudaram a me tornar um desenvolvedor e faturar mais de R$ 3.000 logo no primeiro emprego. Na verdade, a sexta e a oitava coisa são as mais relevantes para eu ter realmente esse sucesso. Tem interesse nisso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu acredito que você não vai se arrepender. Meu nome é Willa e você está no canal do Blog News. A primeira coisa que eu fiz que me ajudou a ter um sucesso na carreira profissional foi gostar de TI. Então eu escolhi trabalhar com TI lá quando eu tinha meus 18 anos, era uma área que eu gostava, principalmente porque eu não tenho uma caligrafia muito bonita. Então o TI me ajudaria nisso, já que eu não precisaria escrever com as mãos, e sim eu utilizaria um teclado. Então isso também me ajudou a escolher essa área. E além disso, eu sempre soube que a área de TI era uma área que sempre pagava bem, sempre tinha emprego naquela época. E hoje a gente sabe que a área de tecnologia tem muito trabalho e poucas pessoas que queiram trabalhar com isso. Então isso foi um ponto relevante na minha escolha. Fazer faculdade de análise e desenvolvimento de sistema, quando eu fiz, foi uma escolha que eu fiz que me ajudou muito, porque a faculdade, de fato, você não aprende só programação na faculdade, você aprende outras coisas também. E a faculdade, ela abre a sua cabeça para você aprender várias coisas. Lá você aprende protocolos, aprende como um profissional de TI deve se comportar no mercado, como procurar emprego. Você conhece outras coisas que não está ligado diretamente com programação, mas como segurança de dados, rede de computadores, esse tipo de coisa. Embora eu não esteja ligado diretamente com o desenvolvimento, a gente sabe que esse tipo de conhecimento é muito importante. Desistir de programação. Sim, realmente. Eu desisti de trabalhar com programação. Na faculdade eu tive algumas dificuldades para aprender programação. Eu tinha um professor, ele ensinava, mas não entrava, não adiantava. Eu estudava bastante e eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar com uma outra coisa que não seja programação, porque eu estou tendo muita dificuldade e eu acho que não é para mim. Então eu decidi desistir da programação. Depois que eu desisti de trabalhar com programação, eu comecei a trabalhar com suporte técnico. E o problema de eu trabalhar com suporte técnico, não sei hoje, mas naquela época era muito difícil você conseguir escalar o seu salário. O salário não tinha como subir, por mais que eu pedisse aumento, os salários sempre estariam ali baixo, eu sempre estaria limitado por conta do salário. Então eu pensei uma maneira, como que eu vou ter um salário maior, sendo que toda vez que eu peço aumento, o aumento é muito baixo, eu não consigo ter um salário realmente que seja bacana para mim. Então eu decidi voltar a trabalhar com programação, mas aí eu encontrei algumas barreiras, porque eu lembro que na época eu tinha muita dificuldade de aprender programação, então eu decidi, eu preciso aprender a programar realmente. E foi quando eu comecei a me dedicar a estudar, falei, não, eu vou trabalhar com isso porque é uma coisa que eu sei que dá dinheiro e eu gostava disso. É porque eu encontrei algumas dificuldades e por conta disso, na época eu pensei, não, eu vou desistir porque é muito mais fácil. Na verdade, sempre desistir vai ser mais fácil. Você não precisa ficar provando nada para ninguém, você desiste e pronto. E ninguém vai te cobrar por uma coisa que você não está fazendo. Então desistir é sempre a forma mais fácil de você se livrar de responsabilidade. Mas dessa vez eu pensei em não desistir, muito pelo contrário. Falei, não, eu vou voltar a trabalhar com programação, eu quero trabalhar com isso. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, já dá aquele like, porque mais pessoas talvez também já passaram por esse tipo de problema e também precisam. Então, deixa aquele like. Algumas vezes eu pensei em desistir. Eu falei, puxa vida, eu vou desistir porque é muito difícil, é muito complicado, porque você começa a estudar, quando você está estudando, você encontra muitas dificuldades. Você está programando, encontra bug, encontra erro, e você pensa em desistir, porque você acha que aquilo não é para você. Então, mais uma vez, eu pensei em desistir e deixar aquilo de lado, já que eu tinha tanta dificuldade, e se está difícil é porque não é para mim. Então foi quando eu realmente mudei a chavinha e falei, não, agora eu vou trabalhar com programação. A questão é que existe uma linha muito tênue entre você pensar, estudar e decidir realmente trabalhar com programação. Porque enquanto você está estudando, você não está fazendo nada, você só está estudando. O estudo, ele não vai te levar para frente se você não ter uma ação. Então a ação foi quando você decide mesmo trabalhar com isso. Você vai aplicar para as vagas, você vai participar das entrevistas, você vai estudar as entrevistas e você realmente vai fazer aquilo acontecer, que quando você for para uma entrevista, você vai para a entrevista e você vai passar, e se você for escolhido para trabalhar com aquilo, você realmente vai. Então eu cheguei nessa fase da minha vida onde eu decidi realmente sair do meu trabalho e trabalhar com programação. No meu caso, eu não saí do trabalho porque
Na verdade, na mesma empresa eu consegui fazer essa migração. Mas para mim foi muito difícil, porque pensa você mudando de área. Então você sabe que você vai ter que trabalhar com outras coisas, vai ter que trabalhar com outras pessoas. Então isso é difícil. Essa mudança, ela é desconfortável. Na verdade, toda mudança é desconfortável, porque você vai deixar de trabalhar com uma coisa que você conhece, você faz com os braços amarrados nas costas, de olhos fechados, e começa a ter aquelas dificuldades que você não tinha. Então isso é muito desconfortável. Vencer o medo da síndrome do impostor. Uma das coisas que acontece depois que você começa a trabalhar com programação, você tem a síndrome do impostor. Você acha que ali você não vai conseguir se desenvolver. Você acha que você está ali por sorte. Todo desenvolvedor, pelo menos uma grande parte, quando está no começo da carreira, você sente esse certo medo. Você acha que você está ali por sorte, você não é capaz. E você começa a trabalhar e acha que você está ali por sorte. E eu também pensei isso. Muitas vezes eu pensei que não era capaz de fazer aquilo, ou que eu estava ali porque foi um acaso, e que logo menos alguém ia me descobrir. E se eu fosse mandado embora daquele emprego, eu não conseguiria um outro, porque já que eu estava ali por sorte, eu não ia conseguir outro e ia ficar travado. Isso é bem comum de acontecer. Então, por um momento, eu cheguei a pensar nisso, só que eu falei, não, eu sei que eu sou capaz, só que é difícil você chegar nesse sentido e falar, não, eu preciso realmente esquecer isso e que eu sou capaz. Se eu tô aqui, não é à toa, ninguém vai contratar uma pessoa que não sabe nada. Então, se você tá ali, é porque você tem algo a oferecer à empresa. Então, é essa mentalidade que você tem que ter para acabar com essa síndrome do impostor. Embora ela possa vir outras vezes, você sempre tem que pensar no sentido de que você é uma pessoa comum que vai ter os seus erros, vai ter os seus acertos, mas você tá ali porque você é capaz disso. Essa é a coisa mais importante que eu aprendi. Nunca duvidar do meu potencial. Eu sei que tudo que eu quero fazer, eu vou conseguir. A única diferença de uma pessoa que consegue para eu que não estou conseguindo é o tempo. Porque se aquela pessoa conseguiu com 3 meses, eu posso conseguir com 6 meses ou até um ano, mas eu sei que eu vou conseguir. E você não duvidar do seu potencial é a melhor coisa que você faz. Já que você quer uma coisa, se você quer trabalhar com programação e você deseja fazer isso, as dificuldades não podem te impedir. A gente sabe que é difícil, que às vezes você tem que estudar mais do que o comum, você tem que se dedicar, mas você tem potencial para isso. Tudo basta você querer e se esforçar. Você tem esse pensamento, às vezes, de achar que você não é capaz ou pensar que você não tem potencial? Deixa aqui nos comentários pra gente ir discutindo, porque talvez você também esteja passando por isso e não tenha aquele apoio. Uma outra coisa que eu fiz, que me ajudou muito, foi aplicar para entrevistas que pagavam mais de 3 a 4 mil reais. Porque na época eu ganhava menos que isso. E eu queria saber se o que eu sabia, é meio contraditório, mas eu queria saber se todo o meu conhecimento valeria, se realmente as empresas pagariam por aquilo. Então eu decidi me aventurar em entrevista, mesmo trabalhando. Eu comecei a fazer outras entrevistas para ver se o que eu estava ganhando estava condizente com o que estava pagando o mercado. Então eu comecei a aplicar para as outras vagas e comecei a participar de entrevistas. Eu fui mandado embora na minha empresa atual. Comecei a participar de outras entrevistas e vi que eles estavam pagando salários muito maiores do que a empresa que eu estava. E que aquele conhecimento que eu tinha era válido para aquela empresa. Então para mim isso foi muito importante, porque eu sabia que eu tinha potencial e que todo o meu conhecimento era válido e que já poderia ser utilizado em outras empresas. Para mim isso foi muito legal, porque eu fiquei feliz sabendo que o que eu sabia já dava para trabalhar, já dava para aumentar minha renda, e era uma questão de tempo para mim poder ter salários maiores e ter cargos muito mais legais do que o que eu estava. Porque no começo da sua carreira, você começa a fazer tarefinhas que não são tão legais de fazer. E quando você começa a explorar o mercado, você começa a trabalhar com coisas muito mais legais, começa a conhecer outras ferramentas. Então isso para mim foi muito importante também. E essa 10ª coisa que eu vou falar, que assim, de todo o vídeo você só poderia ter assistido essa parte, é você nunca desistir dos seus sonhos. É muito comum as pessoas começarem a desistir, achar que aquilo não vai acontecer, porque vai ter barreiras. Se você quer trabalhar com isso ou com qualquer outra coisa, a gente tem dificuldade às vezes de conseguir alcançar alguma coisa. Mas o sonho é assim, o sonho não é uma coisa fácil de conseguir. É mais fácil você desistir do que você tentar. Mas quando você não desiste do seu sonho, você diz para você mesmo que você é capaz. E o sonho, ele nunca é fácil de ser alcançado. É por isso que quando você chega lá, a sensação que você sente é de vitória. Então você não pode desistir do seu sonho, você tem que sonhar e fazer acontecer. A gente sabe que lá vai ter dificuldades, que você vai
vai ter barreiras, mas nunca desista dos seus sonhos, porque é ele que te dá o gás para você continuar vivendo. Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Pega essas 10 dicas que eu dei para você, aplica elas e não desista do seu sonho, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.